Opa, e aí? Tudo bom? Desde já eu já queria deixar bem claro que esse vídeo aqui vai ser lotado de spoilers do filme de Castelo Infinito e de Kimetsu no Yaiba como um todo, né? E que esse vídeo vai ser um pouquinho mais direto ao ponto, eu vou testar um pouquinho mais esse formato de novo. Mas, basicamente, há uns tempos atrás eu fui no cinema assistir o filme de Castelo Infinito e quando chegou a parte do final da luta contra o Akaza, que, diga-se de passagem, tava magnífico, aquela coisa tava espetacular, me veio uma dúvida que, pra mim, pelo menos, não ficou tão clara. Nem no anime e nem no mangá. Que é justamente a questão se o Akaza ele foi pro inferno ou não. Eu queria acreditar que não, porque o Akaza só se fudeu a vida inteira. E eu fiquei com muita pena do Akaza. Mas pesquisando um pouquinho mais e vendo ali as entrelinhas, a resposta não podia ser outra. Ele realmente foi pro inferno. E eu cheguei nessa conclusão por causa de algumas falas do mangá, que pra mim não ficaram tão claras assistindo o filme, mas no mangá ficou bem explícito assim, que é, por exemplo, o mestre do Akaza, ele falando que mesmo ele tendo feito tudo o que ele fez, um filho é um filho, um aluno é um aluno, eles não iriam abandonar ele, mas que eles não podiam simplesmente fazer ele ir pro céu. Então isso ficou bem explícito ali. Também teve a fala do próprio Akaza falando que pelo menos ele queria ir pro inferno como um homem. Inclusive é por isso que ele usou o ataque dele nele mesmo, pra poder ele parar de se regenerar. Ele reconhece que o Tanjiro ganhou de forma justa e limpa. E ele retoma, de certa forma, as memórias dele, retoma a sua própria consciência. E além disso, eu também fiz uma pesquisa no Reddit. E lá eu achei uma pessoa comentando sobre uma suposta entrevista, provavelmente em um databook, que era sobre os demônios de Kimetsu no inferno, explicando e falando sobre como eram as respirações que tinham acertado eles, matado eles basicamente. E daí eu fui atrás de ver isso, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu achei, e realmente o Akaza tá lá. Mas, de certa forma, é um final meio agridoce, porque, por exemplo, eu achava que o Akaza talvez não tivesse ido pro inferno por causa da Koyuki, que sempre parecia estar recebendo ele de volta, sabe? Tipo, e foi isso que me gerou essa dúvida, porque do jeito que ela se comportava, parecia que eles iam pro mesmo lugar. E quando eu achei essa página, meio que me veio aquele estalo, porque basicamente o que aconteceu? Eles realmente foram pro mesmo lugar. Só que o Akaza foi pro inferno e a Koyuki fez basicamente a mesma coisa que a Daki fez. Ela teve a opção de ir pro céu, mas preferiu ir pro inferno e ficar com o Akaza. Ou o Hakuji, né, que é o nome real do Akaza. Isso me deixou meio triste, assim, porque a Koyuki merecia ir pro céu porque ela não fez nada. Deixou meio triste também porque eu queria que o Akaza tivesse ido pro céu, mas realmente não tinha muito o que fazer. O cara matou na mão 40 pessoas e depois matou umas outras trocentas mil como demônio, mesmo que na parte do demônio ele não tivesse meio que culpa disso. Mas, bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que mais alguém tivesse tido essa mesma dúvida e não fosse só eu que fosse um imbecil de estar pensando isso. Falou!